Olá, hoje eu trago um breve vídeo de uma das partes importantes da epidemiologia, que é justamente a bioestatística. Todos os profissionais de saúde ou todos os profissionais que trabalham vinculados a algum serviço que presta atendimento, independente do nível de atenção para um paciente, ele precisa de dados que são coletados numa população, sejam esses dados quantitativos, sejam esses dados qualitativos, para no final esse chamado pesquisador de fronteira, ou seja, o que está na ponta recebendo ou colhendo os dados e com base nesses dados trabalhando a informação e divulgando uma conclusão a respeito de um problema, ou verificando um fato, ou comprovando uma hipótese, ele vai usar uma análise descritiva de dados, quantitativos ou qualitativos, que é a área da epidemiologia que nós chamamos de bioestatística. Então, para todos os trabalhos acadêmicos, para todos os trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado, de especialização, quando nós trabalhamos com uma variável na saúde, nós usamos alguns dados da bioestatística. E é ela que rege muito das condutas que nós temos na área da saúde. Então, quando nós pegamos uma gestante, por exemplo, uma parturiente, quando nós fazemos uma análise do crescimento e desenvolvimento de uma criança e colocamos as informações num gráfico no próprio cartão da criança, nós estamos fazendo a bioestatística, nós estamos utilizando aquela curva produzidas por análises bioestatísticas para determinar para aquela idade se o crescimento e o desenvolvimento daquela criança é ou não satisfatório. E com base naquele resultado, o que nós devemos fazer para solucionar esse problema. Logo, como que a gente pode resumir uma variável quantitativa? A gente pode usar aquilo que nós chamamos de medidas de tendência central ou as medidas de variabilidade. Mas qual das duas eu devo utilizar? A resposta para isso é um depende. Depende do desenho do trabalho, é o desenho da pesquisa. Se para determinadas pesquisas nós usarmos determinadas sínteses numéricas, por exemplo, as de tendência central, quando o que melhor for desenhado seja uma medida de variabilidade, nós vamos estar forçando uma resposta. Nós vamos estar forçando um resultado que eu quero que essa análise dê, e nós não criamos nada novo. Ou o pior seria talvez nós induzirmos o erro com base na variável que nós estamos testando. Isso acontece muito quando nós estamos trabalhando com análise espacial, quando nós produzimos mapas. Às vezes usar densidade de kernel, elipse ou uma varredura espaço-temporal para algumas informações que são às vezes qualitativas, não vão ser produzidos mapas bons. Até podem ser produzidos, mas eles são mapas tendenciosos que não refletem a realidade daquilo que nós temos. No caso das medidas de tendência central, nós preferimos essas tendências porque elas vão identificar o elemento típico no conjunto de dados, seja por uma média, seja por uma mediana, seja por uma moda. Já as médias de medidas de variabilidade, elas vão quantificar a dispersão dos dados em torno daquele elemento central ou aquele elemento típico que nós estamos tentando analisar. E alguns desses exemplos podem ser dados estatisticamente por dados numéricos. No caso das medidas de tendência central, temos a média e a mediana. Existem outras? Sim, mas não é um objetivo nosso aqui trabalharmos neste presente momento com ela. A média aritmética, ou a simples média, é o valor médio entre um conjunto de dados típicos que cada elemento vai contribuir
igualmente entre si. Uma dica é que a média ela pode ser calculada para todos os valores? Pode, mas a interpretação das médias elas têm que ser cuidadosamente feitas porque os valores, quanto mais distantes os valores entre si, pior é a nossa média. Um exemplo hipotético de uso da média é quando nós usamos, por exemplo, uma cidade com uma taxa de natalidade em um mês, ou seja, no mês de novembro, qual foi a taxa de natalidade da cidade A? A taxa de natalidade foi 0. Obviamente que esse é um exemplo hipotético. Em uma cidade distante, a taxa de natalidade naquele mesmo mês foi 100. Então nós temos dois conjuntos de dados que são distantes entre si, porque nós estamos falando de uma cidade com 0 e nós estamos falando de uma cidade com 100. A média é calculada somando todos esses valores típicos e dividindo esses valores típicos pelo número de variáveis que nós temos. Quantas cidades eu tenho? 2. Então a minha variável é 2. Qual é o somatório de cada uma dessas variáveis? 0 mais 100, 100. Então se eu dividir 100, que é o total valor que eu tenho entre essas duas variáveis, e dividir por 2, eu tenho 50. Se eu jogar esse resultado 50, eu posso dizer que entre as duas cidades a média é 50? Posso. Mas lembrem-se que uma cidade tinha 0. Logo, 0 e 50 não são valores que podem ser contribuintes entre si. Logo, uma pessoa leiga que estiver vendo essas análises, ela vai falar assim, olha, então quer dizer que a média das duas cidades é 50, sendo que uma cidade foi 0. Então, a média ela faz mais sentido para valores próximos entre si. Vamos ver esse exemplo abaixo. Eu tenho aqui a medida da circunferência abdominal de 10 pessoas. Então, qual é o meu universo? 10. Cada uma dessas pessoas contribuiu com um valor da circunferência abdominal. Uma pessoa com 88, 83, 79, 76, 78, 70, 80, 82, 86 e 105. Qual é o valor da média nesse universo de 10 pessoas? A conta ela é muito simples. Vamos pegar todos esses valores das 10 medidas de circunferência abdominal e dividi-lo pelo universo de variáveis, que é 10. Então, se nós somarmos todos esses valores e dividirmos por 10, nós vamos ter uma média de circunferência abdominal nessas 10 pessoas de 82,7. É uma média que faz sentido porque todos os valores eles estão próximos entre si. Então, todos os valores da amostra eles são levados em consideração. Portanto, os valores muito elevados ou reduzidos causam variações significativas na média. É o exemplo dado anteriormente quando se fala de que médias elas têm que ter valores próximos, não valores distantes. Muito bem. Já a mediana é o valor que está no meio. Então, média calcula todos os valores e divide por aquelas variáveis do universo, mas a mediana é o valor do meio entre um conjunto de dados. Vamos imaginar o peso dos recém-nascidos. Eu tenho aqui um universo de 9 recém-nascidos. Como calcular a mediana nesse caso? Nós vamos pegar todos esses valores na mediana e vamos colocá-los em ordem crescente. 2,1, 2,8, 2,9, 3, 3,1, 3,2, 3,2, 3,2 e 4. Nós temos 9 valores. Qual é o valor que está no meio nesta sequência numérica? Eu tenho o valor de 3,1. Então, a mediana é o valor que está no meio. Então, a mediana entre 9 crianças relacionando o seu peso é 3,1. Só que vamos supor que, nesse caso,
eu esteja trabalhando com uma mediana de 10 crianças. No caso, em valores pares, voltando àquele exemplo da cintura, da circunferência abdominal, qual que é a mediana em valores pares? É fácil. Vamos pegar todas as medidas de circunferência abdominal, vamos organizá-las do menor ou do menor para o maior, do decrescente para o crescente, e como nós temos um conjunto de valor par, nós vamos pegar os dois valores próximos e calcular a média entre eles. Então, de novo, a mediana é o valor do meio entre uma sequência de valores. Se nós temos um conjunto de valores ímpares, organizamos em ordem crescente e pegamos o valor que está no meio. Como nós temos aqui uma sequência de valores pares, nós fazemos a organização crescente dos valores e pegamos os dois valores do meio, 80 e 82. Quantas variáveis eu tenho? 2. Então aí nós calculamos a média. Nós pegamos os dois valores e dividimos por 2. A mediana é 81, ok? Então, da mesma forma que nós calculamos a mediana para ímpares, nós calculamos para os valores pares, ou seja, para o conjunto numérico, quando nós temos 10 variáveis. Só que no caso de variáveis pares, nós vamos pegar os dois valores do meio e dividir, e calcular, no caso, a média entre eles. Tá certo? Muito bem. Dito isso, nós temos a moda. A moda é um conjunto de valor mais frequente que nós temos, ou seja, é o conjunto de valores que mais se repete. Ou seja, peso do recém-nascido. Nós vamos pegar e organizar esses valores em ordem crescente, 2,1, 2,8, 2,9, 3, 3,1, 3,2, 3,2, 3,2 e 4. Qual é a sequência de valor que mais se repetiu? O 3,2. Então, quantas modas nós temos aqui? Uma. Nós temos uma sequência de valor que mais se repetiu. Então, nós estamos falando de uma medida unimodal. Vamos supor que eu tivesse uma outra sequência de valores que também tivesse se repetido 3 vezes. Por exemplo, 4. 4, 4 e 4. Eu teria duas sequências de valores que mais se repetiram, então guardo o conjunto mais frequente, que mais se repetiu. Então nós temos duas modas de 3. Nós temos uma sequência de dados bimodal. Ah, mas se fossem 3 conjuntos de 3, trimodal. Se fossem 4 conjuntos de 3, polimodal e assim sucessivamente. Por exemplo, se eu tenho uma sequência de valor que mais se repetiu, um exemplo hipotético aqui, uma sequência de 5 valores que se repetiram, e 5 foi mais do que 4, do que 3, do que 2, do que 1, porque eu tive uma sequência de valor 2, por exemplo, que repetiu uma vez, 3 repetiu uma vez, hipoteticamente, uma sequência de valor 4, ela repetiu 2 vezes, uma sequência de valor 4,5 repetiu uma vez. Vamos supor uma sequência de valor 4,7, ela se repetiu 5 vezes. Então quem se repetiu mais? O valor 4,7. Nesse sentido, eu tenho apenas uma moda. Eu tenho um conjunto de valor mais frequente. A bimodal são dois valores de variáveis que se repetiram por igual. Uma tendência amodal é uma sequência que não tem entre elas uma sequência de valor que se repetiu mais do que a outra. Vamos supor que de 1 a 10 eu tenho 10 números, eu tenho na verdade 11 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu pensar o número 0, eu tenho 11 números, então de 0 a 10, 11 números, nenhum desses números se repete mais de uma vez. Então eu tenho uma tendência amodal. Quando a utilização da moda é mais vantajosa para uma análise de dados do que uma média ou uma mediana? Fica fácil se nós entendermos, como disse um autor, e dito no começo da aula, que
o uso da ferramenta bioestatística, ela faz sentido para a gente quando nós entendemos a resposta que nós queremos dar para uma série de valores. Ou quando nós temos uma ideia daquilo que nós queremos construir ou até mesmo responder. Um exemplo básico é quando um aluno ele procura um professor para fazer um trabalho de iniciação científica, ou ele vai fazer um trabalho de conclusão de curso, e ele chega para o professor e fala: ô professor, eu quero fazer isso. Por exemplo, eu quero pesquisar a opinião das pessoas, na qual foi perguntado a 26 pessoas de baixa renda, incluindo crianças e adultos que tenham família que você acha ideal. Ou seja, o número de pessoas de uma família. Quantas pessoas você acredita que uma família deve ter? Cabe uma mediana? Ou seja, cabe eu dizer que em 26 pessoas é o valor do meio que conta para falar de uma família ideal para quantas pessoas? É uma média? Talvez, talvez. Mas lembrem-se que a pesquisa ela é de opinião. Eu posso quantificar a opinião? Bom, eu posso dizer que 10 pessoas responderam que sim e 16 responderam que não. Mas uma média para opinião é complexa. É complexa. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com o desenho. Às vezes, a gente se preocupa mais na dúvida: como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? A gente, às vezes, tem que preocupar com a forma com que a gente vai obter o resultado. Antes da gente procurar ou querer fazer pesquisa, a gente tem que tentar entender que tipo de variável nós estamos abordando. Vou dar um exemplo básico. Na saúde da mulher, por exemplo, quando se faz o acompanhamento com gestante pré-natal, algumas medidas os profissionais de saúde podem ter, né, do peso e da altura da criança ainda na barriga da mãe. Então a variável peso, ela não é qualitativa, ela é quantitativa, porque peso é um valor. Eu pesei três mulheres e a média de peso foi de, por exemplo, 1 quilo, dado a semana gestacional. Eu posso fazer isso calculando um valor estatístico, numérico, e usar uma moda, usar uma média, usar uma mediana. Mas se eu quiser saber a opinião das mulheres com relação ao serviço de atenção primária que fez o pré-natal dela, eu não posso fazer uma média. Eu posso simplesmente dizer: olha, 2 pessoas responderam que é bom, uma pessoa respondeu que é ruim. Qual que é a média? A média é bom, a média é ruim? Como é que você calcula a média de opinião? Então, para cada desenho se tem uma representação básica disso. A amplitude é uma outra medida de variabilidade. A amplitude ela é calculada quando nós pegamos o valor máximo que nós temos e o valor mínimo que nós temos. Ou seja, nesse caso a balança 1, ela pesou um valor máximo de 1040 e um mínimo de 945. Então qual que é o valor máximo? 1040. O valor mínimo é 945, então a amplitude foi de 95. A balança 2 teve uma amplitude de 200. Então qual que foi o valor mais discrepante? 200. Qual a balança que, em teoria, se a gente for falar de tarar a balança, qual a balança que está com amplitude menor e que ela pode produzir dados mais confiáveis? A balança 1. Então a amplitude ela serve para isso, é para dizer para nós o grau de precisão dos dados. Então se eu tenho uma amplitude de 1000 e um outro me dá uma amplitude de 2, eu vou para o de 2, porque ele está me dando um valor mais próximo do real. Tá? É uma outra sequência de dados numéricos que a gente pode ter. Então olha que interessante essa amplitude, né?
eu tenho, e aí vem aquela ideia, né? Eu posso calcular amplitude para tudo? Depende do meu desenho. Eu tenho a amostra 1 com 9 variáveis. 1, 1 e 9. Qual que é o valor máximo? 9. Valor mínimo 1, amplitude foi 8. Só que na amostra 2 eu tenho os dados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em que o valor máximo é 9 e o valor mínimo é 1, a amplitude é 8. Qual das duas amplitudes ela é a mais correta? Vocês vão dizer o seguinte, pode ser que seja a amostra 2 porque os dados estão mais bem distribuídos e o valor 1 teve uma discrepância porque todos os valores foram 1, exceto um que foi 9. Eu posso dizer que a amostra 1 ela teve a mesma amplitude da 2? Sim. Eu posso dizer que uma é mais confiável do que a outra? Também posso. Então, qual das duas amostras elas podem representar bem uma situação verdadeira? É quanto mais homogênea eu tiver a amostra. Tá? Então, para dados que são discrepantes, quando nós temos valores extremos, 1 e 9, em que uma sequência de dados eu só tenho 1 e 9, ela não é uma amplitude muito boa. Então percebam que todos os valores a gente pode calcular. A gente pode calcular tudo e aplicar todas as medidas de variabilidades para o que eu quero. Mas assim, certas coisas elas não vão funcionar muito bem, tá? Muito bem. Então aqui eu trouxe um exercício bem simples, bem básico, que é para determinar a média, mediana e a moda dos seguintes conjuntos de valores, tanto o conjunto para A quanto o conjunto para B. Vamos separar essas duas ideias, vamos separar essas duas variáveis e vamos fazer primeiro o exemplo A. Então vamos pegar o A, que são esses valores aí quebrados, né? Podemos falar que são valores de peso ao nascer? Podemos, né? Eu sei que tem um 0,8 ali, mas então é uma criança que nasceu prematura, mas vamos ser um pouco mais democráticos. Vamos pegar, por exemplo, uma prova que valeu 3 pontos. A média na prova que valeu 3 pontos. Tá certo? Como que nós vamos calcular a média? Nós vamos organizar todos esses valores, então nós vamos pegar todos esses valores e organizá-los. Nós vamos somar todos esses valores. Então nós vamos somar todas essas sequências de valores que são organizados, que são dados nesse exemplo. E quantas variáveis eu tenho? Eu tenho, se somar todas essas variáveis, eu tenho uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis. Se eu somar todas elas, eu tenho 16 variáveis. O valor do somatório de cada uma dessas variáveis me deu 31,2. Pausa esse vídeo e tenta fazer esse exercício. Soma todas essas variáveis. Você vai ver que vai dar 31,2. Certo? Se eu tenho 16 variáveis e o somatório de todas essas 16 variáveis deu 31,2, então eu vou fazer o seguinte. Dividir 31,2 por 16. A minha média é 1,95. É uma média boa? Sim. Porque os valores não são tão distantes. Os valores não são tão extremos. E eu estou trabalhando com uma única unidade de dados, que é a média de uma prova de uma sala hipotética de um curso superior. E eu não estou comparando essa sala com uma outra sala de uma outra faculdade de um outro lugar do país. Então é uma média boa. Agora, qual que é a mediana? A mediana é o valor, entre aspas, né? É o valor do meio. Então nós vamos organizar em ordem crescente os valores. Só que aqui eu tenho valor par. Eu tenho 16 valores. Então nós vamos pegar os dois valores que estão no meio. Então para cá eu tenho 7, para cá eu tenho 7. Aqui eu tenho os dois do meio, 2 e 2,1. Então para calcular a mediana de valores pares, eu somo os dois valores do meio, 4,1. Quantos valores foram somados? 2. Então eu tenho 4,1 dividido por 2. Então eu tenho 2,05. Essa é a minha mediana. Se eu for calcular a moda, lembrem-se que a moda é o conjunto de valores,
que mais se repetiu, ou seja, o valor mais frequente. Então eu tenho aqui dois valores de 1,7, eu tenho dois aqui de 2,3, tá vendo? Só que eu tenho uma sequência de 3 valores que se repetiu mais do que os outros. Então qual que é a sequência de dados que mais se repetiu? 2,1. Eu tenho 3 repetições de 2,1. Então eu tenho uma única moda. Então eu estou dizendo que aqui é unimodal. Vamos pegar a letra B daquele exercício e vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho um conjunto de valores aqui, ó. Vamos pensar que isso aqui é a nota final dos alunos no final do bimestre, semestre, sei lá o que. Aí eu tenho aqui um conjunto de 15 valores, certo? Então vamos calcular a média. Vamos pegar todas essas sequências de 15 valores e vamos somar. Se eu somar esses 15 valores, eu tenho 546. Se eu dividir 546 por 15, que é o número de variáveis que eu tenho, a minha média vai ser 36,4. É uma média boa. Eu quero saber a mediana. A mediana é o valor que está no meio. Aqui eu tenho uma sequência de valores ímpares, então é fácil. Qual é o valor que está no meio? 36. Então eu tenho 7 para um lado, 7 para o outro, o valor que está no meio é 36. Essa é a minha mediana. Qual é a minha média? Ora, eu tenho dois conjuntos de 3 valores que mais se repetiram. Ah, por que não pode ser 33, 33, 36, 36? Porque aqui foi repetido 2 vezes e aqui 2 vezes. Aqui foram 3 e aqui foram 3. Na moda é o que mais se repete. Então eu tenho duas sequências de 3 valores que mais se repetiram. Então estou falando de uma sequência de valores bimodal. Ok? Então vamos lá. Um estudante fez algumas provas em seu curso, por exemplo, que se faz no final de cada bimestre, e obteve as notas 13, 34, 45, 26, 19, 27, 50, 63, 81, 76, 52, 86, 92 e 98. Qual que é a média das notas dele? Ele tem 2 valores extremos aqui, né? 13 e 98. Então vai ser uma média boa? Não sei, né? Então fica aí a dúvida. Como é que nós calculamos a média? Nós temos aqui todos os valores. Então nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 valores aqui. Então nós vamos somar esses 14 valores, vai dar 762, e vamos dividir por 14. Então a média deu 54,42. Só que ele teve um valor 13, ele teve um valor 98. É uma média boa? Não, porque os valores são muito extremos. Dá para se calcular? Dá para calcular. Mas estatisticamente, eu posso dizer que esse valor me acrescenta alguma coisa? Não exatamente, tá? É a mesma coisa de na pesquisa biológica eu falar assim, olha, esse fóssil, ele tem uma datação média de 200 milhões de anos atrás a 300 milhões de anos atrás. A diferença que eu tenho é de 100 milhões. Então, dados muito discrepantes, eles podem ser dados, mas muitas vezes ele não reflete a realidade que nós temos no meio ali. Tá? Então, considerem a atribuição a seguir relativa às notas, a notas de 2 alunos de informática durante determinado semestre. Então, o aluno A ele teve uma sequência de notas 9,5, 9, 2, 6, 6,5, 3, 7, 2. O aluno B, 5, 5,5, 4,5, 6, 5,5, 5, 4,5, 4. Calcule as notas médias de cada aluno. E aí vocês podem pausar o vídeo. E na letra B, qual aluno apresentou o resultado mais homogêneo? O valor homogêneo, para vocês saberem o que ele é o valor que menos foi discrepante, ou seja, o conjunto de dados que foi menos extremos. Aqui nós já podemos ver isso. Eu tive um aluno com 2,9, a amplitude dele foi muito grande. Olha a amplitude sendo usada aqui.
Aqui eu tive um aluno que a menor nota foi 4 e a maior foi 6. A amplitude dele foi menor. A amplitude dele foi de 2. E esse aqui foi de 7,5. Então a média do aluno B, não interessa aqui nesse exemplo se ele é maior ou menor, ela vai ser, no final das contas, uma média que vai fazer muito mais sentido para a amostra. Já do aluno A é uma média que pode ser calculada, que vai ser uma média, entre aspas, válida para você conhecer a situação desse aluno, mas ele é uma média muito distante, né? E como que a gente mede o nível de certeza da ocorrência de um evento? Aí nós vamos estar falando de quantificar incerteza. E aí é um problema maior para vocês. Porque dar diagnóstico é quantificar a incerteza. Qual incerteza? Tenho ou não tenho a doença? Então o exame laboratorial ele é complexo. Não a técnica de se fazer o exame, mas como nós avaliamos esses exames ou esses testes quando eles são dados. Diante de um teste positivo, qual a certeza que a pessoa está doente? E diante de um resultado negativo, qual a chance do indivíduo não estar doente? É aí que nós entramos naqueles testes falso positivo e falso negativo. É aqui que nós começamos a discutir sensibilidade e especificidade. No caso, a sensibilidade é estar positivo estando doente e a especificidade é estar negativo estando sadio. Se eu tiver um teste positivo numa pessoa doente, numa pessoa saudável, ou um teste não doente para uma pessoa doente, deu erro, né? Então, como que a gente quantifica a incerteza? Vai chover amanhã? Quantos bebês dos próximos 10 recém-nascidos precisarão de cuidados na UTI neonatal? Talvez média, mediana e moda não se aplique aqui. Qual será o tamanho da ninhada de uma fêmea felina da raça siamesa? Se nascerem 6 gatinhos, quantos vão sobreviver? Então, fenômenos aleatórios, ou seja, situações em que os resultados possíveis são conhecidos, mas não se pode saber a priori qual deles vai ocorrer. Então a gente tem que ter uma junção de várias condições. É por isso que, às vezes, determinados testes chamados de padrão ouro, eles, para serem feitos e desenvolvidos, eles têm que ser altamente tecnológicos e eles têm que ter uma precisão, uma acurácia muito grande. E para nós, profissionais de saúde, pedirmos esses testes, a gente tem que ter outras variáveis que vai corroborar com os dados que a gente tem, com o resultado que a gente vai ter. E por isso que a anamnese ela é de extrema importância nesse conceito. Não é simplesmente pedir um exame, né? Para doença parasitária, isso é o caos, porque às vezes certas sorologias, por exemplo, DPP e ELISA para teste para leishmaniose visceral, para cão, por exemplo, dá muito falso positivo, porque ele não tem uma sensibilidade, uma especificidade, no caso, tão grande quanto se pensa, né? E a gente vai discutir isso agora. Então, olha só, a probabilidade é uma medida da incerteza sobre um evento. Então, a soma das probabilidades de todos os eventos possíveis é obrigatoriamente 1. Esse 1 ele é o meu 100%, tá certo? E quanto maior a probabilidade de evento, menor a incerteza acerca dele, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um teste padrão ouro, exame de fezes. Se tem o ovo de lombriga, tá doente. Se não tem, tá sadio. Calma lá. Se tem o ovo, tá doente. Mas e se a fêmea não tiver feito postura e depositado ovos que serão misturados ao bolo fecal e a lâmina não pegou? Eu posso dizer que está positivo? Não. Aí eu tenho que repetir o teste. Ou eu tenho que pedir o paciente para coletar amostras de fezes em dias alternados, que é o que acontece na citosomose. Então, se o padrão do teste
né? A pessoa está doente e deu positivo, ok. Se ele está sadio e deu negativo, ok. Agora, se ele está doente e deu negativo, ou se ele está sadio e deu positivo, aí nós temos a questão de erro. Então nós vamos trabalhar com dois conceitos. Uma qualidade intrínseca própria da ideia e a qualidade do teste, né? A Covid mostrou muito isso. Teste de gravidez mostra muito isso. E aí nós temos a sensibilidade, a especificidade, valor de predição positivo e negativo. A gente vai usar mais a sensibilidade e especificidade, porque nós estamos falando de diagnóstico para pessoas, para dar resultados, para iniciar tratamento, tá? Então a sensibilidade é a probabilidade do teste ser positivo. Então guarda a ideia de sensibilidade de positivo, estando ele doente. Então se a pessoa está doente, o teste vai dar positivo. E se der positivo, o teste ele é muito sensível. Agora, a especificidade é negativo para não estar doente. Então a especificidade é o oposto. O DPP, por exemplo, ele é altamente sensível. Ele é altamente sensível. Mas ele não é um teste muito específico, porque ele pega vários outros tripanosomatídeos. Tá? Então, fica complicado. A gente, às vezes, não tendo tecnologias suficientes para ter outro teste, a gente tem que usar o plano B. Ou seja, fazer um outro teste para que o resultado do outro teste corrobore com o que a gente tem. Mas às vezes a sensibilidade e a especificidade elas vão ser resolvidas com a anamnese, com o histórico do paciente, com outros exames, entendeu? Então vamos lá. Um exemplo aqui nós temos medidas de acurácia de um teste diagnóstico. Então, em 1986, Linde e Singer, eles estudaram a qualidade da tomografia computadorizada para o diagnóstico de metástase de carcinoma do fígado. Um total de 150 pacientes, então meu universo é 150, e aí vocês podem calcular média, calcular mediana, calcular moda, de tudo isso aqui, mas não é o que vai ser aplicado aqui agora. Foram submetidos a dois exames, a tomografia computadorizada e a laparotomia, que é o padrão ouro, ou seja, o que é o padrão ouro? É aquele teste básico que todo mundo usa, porque ele é muito mais eficaz. Tá? Então aqui nós temos os presentes. Né? Aqui está a tomografia. Então, cuidado que a tabela ela pode estar invertida, tá? Cuidado que a tabela pode estar invertida. Eu posso ter a tomografia aqui e a metástase aqui e o presente e ausente aqui. Não confunda presente e ausente com positivo e negativo, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Qual que vai ser a sensibilidade aqui e qual que vai ser a especificidade? A sensibilidade, que é a possibilidade do exame dar positivo dando a pessoa doente, presente. Então, eu tenho 52 pessoas positivas porque elas têm a doença. Num total de 67. Entenderam? Então, aqui, presente. Então, qual que é a sensibilidade? É a probabilidade do teste dar positivo dando a pessoa doente. Então, em 52 pessoas deu doente. E elas têm a doença. Tá aqui, positivo, porque está presente. Em um universo de quantas pessoas? 67. Porque em 15 pessoas que têm a metástase, o teste deu negativo. Então, como é que eu vou calcular a sensibilidade? Eu vou pegar o número de pessoas, tá? Lembra que a probabilidade dá para 1, né? Que o 1 seria meu 100%, então eu pego 57, divido pelo meu total, que é 67. A minha sensibilidade deu 0,776. Multiplica isso aqui por 100, que aí você vai ter a porcentagem, 77,6%. Agora, olha a especificidade. A especificidade não é a probabilidade do teste dar negativo. Aqui, olha o cursor do mouse. Então, 74 deu negativo, não tendo a doença. Então, eu pego 74 pelo meu universo de 83. Por que 83? Porque em 9 pessoas que não têm a doença, falou que tem. Então, eu vou pegar 74 dividido por 83. Dá 0,892. Se eu multiplicar isso aqui por 100, vai dar 89,2, que é a minha porcentagem. Então, eu tenho um teste que teve 77% de sensibilidade e 89,2% de especificidade.
Qual dos dois testes vale mais, sensível ou específico? Eu quero a sensibilidade. Se o indivíduo está doente, a probabilidade dele indicar esta condição é de 77%. Mas nem todo teste eu vou para o mais sensível, tá? Eu vou para o mais específico. Ok? A mesma coisa aqui. Sabe-se que a sensibilidade é a probabilidade do teste dar positivo, estando doente. E a especificidade é a probabilidade de estar negativo quando ele não está doente. Aqui aquele exemplo, a presença e a ausência eu inverti, tá? Lá estava na linha que eu coloquei na coluna. É o mesmo processo, tá? Só tomar cuidado com isso. Então eu tenho o seguinte. Em 72 pessoas para diagnóstico da AIDS, deu positivo. E elas têm AIDS. Então, a presença, o meu universo total foi 74. Então, 74 tem presença, né? Só que olha só que interessante. De 74 pessoas que eu sei que tem AIDS, aquele teste, que é o teste ELISA, deu positivo para 72 e deu negativo para 2. Ou seja, eu diagnostiquei 2 pessoas que eu sei que tem a doença como negativa. Então, como é que eu vou calcular a sensibilidade? Eu pego 72 por 74. Depois eu pego o resultado e multiplico por 100. Ou seja, o teste ELISA tem uma sensibilidade de 97%. É uma sensibilidade muito alta, ele é muito bom. Tá? E a especificidade não é o valor da doença estar ausente e dar negativo. Então, se a pessoa não tem, tem que dar negativo. Então, eu vou pegar 275 pelo meu total de ausência, que é 279. 275 multiplico por 279 vezes 100. Por que vezes 100? Porque aí eu vou ter a porcentagem de 99%. Então, o ELISA ele não só é altamente sensível, quanto ele é altamente específico. Ele é um teste maravilhoso, ok? Então, volta-se aquele negócio, né? Se um paciente tem o resultado positivo do teste, qual é a probabilidade que ele esteja realmente doente? Aí nós estamos falando de sensibilidade. E se eu colocasse a palavra negativo e não doente, seria sensibilidade. Qualquer mudança nesse padrão é um erro, né? E aí nós estamos falando do valor da predição positiva e o valor da predição negativa. E eu deixo essa aula, eu termino essa aula com essa simples pergunta. Para a gente escolher um teste, nós vamos escolher qual mais sensível ou qual mais específico? A resposta, vocês vão pensar a respeito dessa resposta, mas eu já digo que essa resposta ela depende da característica da doença, da especificidade da sintomatologia, do agente causal. Então, N variáveis vão ditar essa regra para mim, entre sensível e específico. Ok? Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.